Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui falar sobre as minhas leituras de agosto. Então, vamos comigo para a retrospectiva do mês. Bem pessoal, vamos lá para a já tradicional retrospectiva do mês aqui no canal. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das leituras que eu fiz no mês de agosto. Caso vocês se interessem por algumas dessas leituras, né, por algum desses livros, eu vou deixar ali embaixo o link para você poder comprar este livro na Amazon e assim também ajudar o meu canal. Então vamos lá. O primeiro que eu li, que eu terminei de ler em agosto, foi o Viola de Bolso, do poeta Carlos Drummond de Andrade. Como você sabe, eu tenho o projeto Drummond-se, e aí este foi o livro que eu li no mês de agosto. Eu contei lá no meu Instagram sobre a história deste livro aqui, que eu comprei num sebo. É uma primeira edição do livro Viola de Bolso, porque naquele meu calhamaço, né, que você já deve ter visto aqui também, ele faz apenas uma seleção de poemas a partir do Viola de Bolso. Então eu quis ler todos os livros e presta atenção, nessa primeira edição eu descobri que também não tem todos os poemas. É numa segunda edição que eles reúnem mais poemas e assim você pode ler mais. Mas enfim, eu consegui dar um jeitinho de ler ali, ler acolá, ler na internet e assim poder percorrer todo o livro. Então foi muito legal. É um livro bem tranquilo, assim. Os poemas aqui não são muito longos e também eu não diria que sejam os mais herméticos, os mais complexos, mais bem, assim, os mais trabalhados, vamos pôr entre aspas, do Drummond. É um livro um pouco mais leve, então foi uma leitura bem tranquila de fazer. Então fica aqui meu primeiro livro de agosto. O meu segundo livro terminado em agosto, eu não tenho ele aqui fisicamente, porque eu ouvi este livro. E assim, eu posso dizer que foi uma das minhas melhores leituras de 2020 até agora, que é o A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, da escritora brasileira Marta Batalha. Gente, este livro, ele é muito lindo, sério. Eu já tinha visto muitas pessoas do Bookstagram, do Booktuber falarem dele e me despertou, obviamente, a curiosidade sobre essa história, né? E é realmente um livro que eu indico para todo mundo, assim, ele é um livro para todo mundo ler. Ele vai contar a história da Eurídice Gusmão e também dessas outras personagens, né, envolvidas na vida da Eurídice, que é uma mulher comum. É uma mulher que você ou eu ou qualquer pessoa conhece, né? Essa mulher que foi criada numa época em que não tinha muitas perspectivas a não ser aquele do trabalho doméstico, da vida como esposa e mãe, né? Então, as nossas avós, as nossas mães, não sei, eu acho que nós todas conhecemos uma Eurídice e ainda hoje, né? Também existem tantas e tantas mulheres com essa vida invisível, né? Mas sabe, com seus sonhos, seus desejos. A Eurídice, ela é uma personagem incrível, né? É uma personagem que sentia um vazio, né, dentro de si e tentava entender o que é que estava lhe faltando, e com a sua curiosidade pela costura, ou pela história, ou por outros aspectos aí que eu não vou contar porque eu pretendo trazer uma resenha aqui. O narrador nos conta a história da Eurídice por meio desse cotidiano dela, né, dos fatos que foram marcando a sua vida, e é muito bonita, uma escrita deliciosa da Marta Batalha. Eu fiquei encantada, de verdade. Ele tá entre as minhas melhores leituras deste ano, então eu fiquei muito feliz com essa leitura. O terceiro livro que eu li em agosto foi este aqui, Mulheres e Caçar as Bruxas, da Silvia Federici, que é uma autora que eu tenho lido assim com muito interesse, né? Eu já falei aqui também. Tem resenha do Caliban e a Bruxa, que é o primeiro livro que eu li dela e que é muito maior, muito mais extenso do que esse daqui, que na verdade trabalha com uma espécie de introdução ou de recorte de alguns temas que a Silvia Federici trabalha no Caliban e a Bruxa. E tá sendo interessante porque eu li em agosto, estou relendo agora em setembro, para um grupo de leitura coletiva que acabou surgindo de uma live que eu fiz lá no Instagram muito despretensiosamente. Então a gente criou esse grupo de leituras de livros feministas e este aqui é o nosso primeiro livro. A gente vai debater semanalmente por 3 semanas, porque é uma leitura bem curtinha. Então, assim, eu tô bem feliz de poder voltar a essas palavras. É um livro muito gostoso, muito acessível. Então, se você tem interesse nesse tipo de leitura, eu recomendo muito mesmo,
porque nele a gente já aprende muito com a Silvia Federici, que é uma filósofa e uma pensadora assim muito importante do nosso tempo, né? E principalmente em relação à mulher, né? A história da mulher e de como essa guerra contra as mulheres, de como a caça às bruxas foi importante, né? Para a estrutura do nosso sistema capitalista conforme a gente vive hoje, né? A partir da Idade Média. E aqui também ela aborda questões muito interessantes da caça às bruxas hoje, assim, né, de como ela se mascara, de como isso acontece, algumas motivações, né, pelo ódio à mulher, pelo aumento da violência contra mulheres, principalmente de grupos mais vulneráveis, né, como as mulheres negras, e aqui ela trata bastante da caça às bruxas contemporâneo na África, mas ela também cita, né, o número e a importância do tema aqui na América Latina. Então, muito bacana, super recomendado também. A minha quarta leitura foi este maravilhoso livro da Clarice, Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, que foi a nossa leitura para o Lendo Clarice 100, né, um outro projeto que eu coordeno de leitura coletiva da Clarice Lispector. Este foi o livro do mês de agosto, um romance da Clarice muito gostoso, eu nunca tinha lido, foi uma descoberta muito boa, sabe? É um livro, por exemplo, que para quem nunca leu Clarice, ele é bem indicado, assim, eu super indico, porque a leitura dele é bem acessível, mais fluida do que outros romances dela, e a personagem Lori me conquistou. Ela é uma personagem que é muito gente como a gente, sabe? E por parágrafos inteiros e páginas e tudo, nós vamos sentindo uma intimidade muito forte com a Lori. A nossa discussão do Lendo Clarice 100 foi muito bonita. Foi um debate assim que nos levou a lugares muito interessantes sobre o corpo feminino, sobre dança, sobre, sabe, a gente viajou assim a partir dessa leitura, foi muito interessante. Então eu recomendo também para você que gosta de Clarice ou para você também que nunca começou a ler Clarice, a conhecer essa história. O bacana é que vai sair uma adaptação no cinema em breve, ainda este ano, né, de 2020, e eu estou super curiosa para ver. Então, essa aqui foi uma leitura, mais uma, e claro, assim como os outros livros da Clarice que eu estou lendo em 2020, né, eu vou trazer resenha dele aqui. Espero então com este vídeo e com a resenha te convencer a ler Clarice também. O quinto livro que eu li este mês de agosto foi este aqui, Sara Luna, do poeta argentino Tom Maver. E, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, na descrição, para você assistir. Eu fiz a leitura de alguns poemas deste livro com o autor, o Tom, que é uma graça, assim, ele super aceitou se envolver nessa minha ideia de gravar alguns poemas dele. Eu devo trazer outros em breve aqui no canal também. Eu fiquei completamente apaixonada neste livro, fiquei encantada. O Tom tem uma poesia sensibilíssima, é muito fina, sabe? É uma poesia gostosa e ao mesmo tempo muito forte, muito potente, que ele trabalha a força feminina, ele trabalha a força da ancestralidade dele, ele percorre, né, a história dele, a história da ancestralidade dele, buscando na figura da avó esta ligação, né, não só com a pessoa dela, mas com que ela significa, com que ela foi, né, com as suas origens que ele não conheceu, né, o lugar de onde ela veio, né, então esse povoado, essas vozes, né, não só da avó, mas de vizinhos, parentes, ele traz à tona aqui nas poesias e em notas de rodapé que são prosa poética, assim, são muito interessantes. Eu gostei muito do formato do livro, então de verdade, eu recomendo muito mesmo. E você que não lê poesia, quem sabe não comece a ler por aqui. Eu achei super acessível, sabe? É uma poesia que é, assim, fácil, entre aspas. Eu não gosto de usar a palavra fácil e difícil, sabe? Mas, assim, é uma poesia que nos atinge, sabe? Que ela atinge uma questão, eu acho que sentimental, que todos nós temos. Então é muito fácil, muito mais fácil, pelo menos, a gente se ligar à poesia quando ela trata de temas e aspectos da vida, né? Que nos toca, que nos atinge. Então eu indico muito. Se você quiser
comprar o livro, eu vou deixar um link do site da editora Moinhos mesmo, que é a editora que publicou o Tom. E eu tenho um cupom de desconto lá na editora, e se você quiser, você pode ganhar 10% de desconto nesse livro aqui, ao comprar com o meu cupom, que é o hashtag Lendo com Liz. Liz com S, hein? Atenção! Então, quem sabe você não se anima e conhece também essa beleza de livro aqui. Por fim, o 6º livro que eu li no mês de agosto, também não tenho fisicamente, ele está aqui no meu Kindle, que é o Todos contra Todos, do Leandro Carnal. Eu leio muita coisa do Carnal, da Monja Coen, do Cortella, e geralmente eu nem faço muita resenha, porque são leituras que eu faço que são bastante pessoais, são leituras geralmente mais rápidas, então... mas eu costumo indicar no meu Instagram. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar meu arroba. Por lá eu sempre dou dicas rápidas também, né, nos stories. E lá eu até comentei um pouquinho, assim, eu escrevi um parágrafo sobre este livro, né, do Leandro, nos meus stories quando eu terminei de ler. E para mim foi uma leitura, como outras que eu fiz desse mesmo autor, muito interessante, né? O Leandro Carnal, ele tem essa linguagem muito didática, né? Ele escreve de modo que parece que a gente consegue ouvi-lo, sabe? Como se fosse um vídeo do YouTube que você assiste. Então é um livro muito informal, embora tenha bastante referências, né, históricas e filosóficas sobre a história do preconceito racial, da misoginia e de outras violências na estrutura brasileira, né, na nossa história inteira, e quebra um pouco essa ideia de que a gente fala, hoje em dia existe um ódio muito grande, e ele tenta explicar, entre aspas, porque eu não considero que seja uma tentativa de explicar, mas sim de mirar, de olhar para esse movimento de ódio que a gente vê nas redes sociais, na internet, mas assim, tentar resgatar movimentos parecidos, semelhantes, ou que são berço disso tudo, e que explicam pra gente, que mostram pra gente que isso é cultural nosso, que é uma coisa que realmente acontece desde sempre no Brasil, né? Esses preconceitos estruturais, né? O racismo e outros preconceitos que estão na nossa estrutura social, cultural, histórico, enfim. Então, para mim foi bem interessante, e é um livro super simples, assim, não tem nenhuma dificuldade, é um livro acessível para todo tipo de leitor. Então também fica aqui a minha dica para você, se você gosta de leituras de não ficção, né, eu acho que é um livro, assim, de não ficção muito palatável, né. Então é isso, essas foram minhas leituras e também minhas dicas para você. Quem sabe te inspiraram, né, a procurar esses livros. Eu gostei mesmo de todos eles. E você vê que tem vários gêneros aí, livros diversos, de autores brasileiros e de outros países. Então, espero, quem sabe, que você anime a ler qualquer um deles. E me conte aí também o que você leu em agosto, como foi seu mês. Eu tô, assim, muito impressionada, porque parece que eu acabei de gravar o vídeo de leituras de junho e julho, e agora já tô em agosto, e daqui a pouco a gente já tá falando de setembro, né? Então me digam aí o que vocês leram no mês de agosto, como andam suas leituras, e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigada para você que está aqui comigo, agradeço mesmo. Não se esqueça, por favor, de dar aquele joinha nesse vídeo se você curtiu e comentar. Muito obrigada, gente. Um beijo grande e até!